O que é isso lá naquele Recife com dentes grandes e brilhantes? É uma moreia. Aí está você cantando no chuveiro e prestes a encerrar sua área quando, uau, a cortina se enrola em torno do seu corpo. Ninguém abriu a janela para que uma tempestade assoprasse. Você não está cantando a parte do vilão, então não precisa de uma capa. E não é um fantasma, pelo menos tem certeza de que não. Então, por que a cortina do chuveiro está agarrada à sua perna como um filhote molhado e assustado? O que a faz soprar em sua direção? Seu palpite é tão bom quanto o meu, mas o de David Smith é ainda melhor. Nós entraremos em contato com ele em 1 minuto, mas quase todas as teorias sobre cortinas de chuveiro à deriva dizem que elas não são realmente atraídas por você. Não leve para o lado pessoal. Em vez disso, a água é que a está puxando de alguma forma. A maioria das pessoas culpa o calor do chuveiro, e todo incrível maníaco sabe, o calor sobe. O que mais poderia explicar por que os porões são tão frios e os sótãos parecem o Saara? A ideia é que esse calor para cima crie uma corrente ascendente que levante a cortina em direção à fonte dele. E como você está entre a cortina e a corrente, ocorre uma colisão no meio desse caminho. O problema com esse argumento é que a cortina do chuveiro se comporta da mesma maneira quando você toma um banho frio. Aliás, por que alguém tomaria um banho frio? Algumas pessoas fazem isso em dias muito quentes, isso faz sentido. E outras acham o banho frio revigorante. Uau! Há quem goste de água gelada porque prefere passar por esse teste mental e de força de vontade. Alguns acreditam que a água fria fecha os poros e deixa os cabelos mais macios, portanto fazem tudo pela beleza. Não está claro se isso funciona. Os mais esquentadinhos tomam banhos frios para se acalmar. Caramba, está congelando! Ah! Me traga uma toalha quente! Não importa, vou me enrolar na cortina do chuveiro. Afinal, isso deve quebrar o galho. E alguns apenas gostam de uma ducha fria. Eu não. Oh, obrigado pela toalha. Agora, isso é aconchegante. Outra teoria sobre o calor e relativa à atração da cortina pela água é que as temperaturas mais quentes reduzem a pressão do ar, fazendo com que a cortina se movimente, porque a pressão na parte externa dela é mais densa e as moléculas de ar, fortemente compactadas pela alta pressão, sempre mudarão para um local menos superlotado. Embora isso não explique por que o fenômeno ocorre em banhos frios, a falta de pressão pode explicar por que algumas pessoas ficam tontas no banho. Claro, elas poderiam estar segurando aquelas notas agudas por muito tempo. Não se esqueça de respirar. A respiração coloca ar na sua cantoria. Este é provavelmente um bom momento para mencionar que acidentes acontecem no banho. O box é escorregadio e o ladrilho não é exatamente um bom travesseiro se você cair e bater a cabeça. Portanto, se sentir alguma tontura, sente-se e desligue a água. Mas ei, uma vantagem desse acabamento duro é que você parece ser um bom cantor no chuveiro. Superfícies duras criam ótima acústica. Sua voz literalmente ricocheteia nos ladrilhos. Lá, 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 lá. Mas e se o calor fizer com que a cortina entre em seu caminho? O que acontece? Talvez ela ache que é uma capa de chuva? Pense a respeito. Ou isso pode ser causado por uma pressão mais baixa, que não provém do calor, mas da água corrente? O matemático suíço Daniel Bernoulli sugeriu que quanto mais rápido a água se move, menor a pressão ao redor dela. A ideia dele impressionou tanto que foi apelidada de princípio de Bernoulli. E, embora seja apenas uma teoria, ajuda a explicar por que a cortina de chuveiro ignora um fio de água, mas abraça a que jorra em abundância. E se você for uma daquelas pessoas cuja cortina nunca gruda nas pernas? Primeiro, tem muita sorte. Segundo, provavelmente tem uma cortina de box pesada. Veja bem, a quantidade de potencial sucção de que estamos falando, devido à mudança da pressão do ar no chuveiro, é pequena. É suficiente para afetar um tecido muito fino e leve. Mas um pouco de peso extra em uma cortina mais grossa pode ser suficiente para neutralizar a corrente de ar ascendente. Mas, novamente, às vezes pode não ser. É por isso que alguns fabricantes costumam costurar pesos nas bainhas. O que é uma boa notícia se você costuma berrar no final e... Lá! Hora do show! Se a sua cortina não vier com pesos, você pode prender alguns nela, costurando-os ou com um pouco de cola. Deixe secar completamente. Os espertinhos usam clipes para prender brinquedos de banho macios, cujo peso a manterá no lugar durante uma corrente de ar. E se você não tiver patinhos de borracha para mantê-la abaixada, ou se eles não forem grandes o suficiente,
Ou ainda, se houver poucos deles, os clipes poderão adicionar peso suficiente para fazer esse trabalho. Ou também dá para usar ventosas, o que pode ser melhor do que ventosas. Ímãs são outra maneira popular de resolver o problema. Obviamente, eles só funcionarão se a sua base da banheira ou chuveiro tiver uma superfície de metal. Mas não se desespere se a cortina dos seus sonhos tiver ímãs e sua banheira ou base for de vinil ou porcelana. Eles ainda serão úteis, como pesos. As hastes curvas da mangueira do chuveiro não eliminam a tendência da cortina se movimentar para dentro, mas a protuberância dessas hastes aumenta a distância entre você e a cortina. Então, pelo menos, é preciso uma maior ondulação dela para envolvê-lo. Pessoalmente, gosto de inclinar o chuveiro para que a água atinja a cortina, voltando a colocá-la no lugar. No entanto, é preciso garantir que ela seja longa e pesada o suficiente para que não deixe toda a água espirrar para fora. Porque se inundar o chão do banheiro e os vizinhos ganharem um banho improvisado, você terá sérios problemas. Mas sua cortina não é a única coisa influenciada por correntes quentes e úmidas. Outra razão pela qual sua voz soa tão boa é que a mesma água quente relaxa os músculos da garganta e hidrata as cordas vocais, transformando seus habituais berros desafinados em tons ricos e suaves. Lá, lá, lá. É de se esperar que todo esse sabão e água quente mantenham o chuveiro e a cortina limpos. Infelizmente, o mofo adora toda essa umidade e calor ainda mais do que você e suas cordas vocais. Então limpe tudo pelo menos uma vez por semana. Pulverize também a solução de limpeza no interior da cortina e deixe-a esticada depois que sair do chuveiro, para que o mofo não cresça entre as dobras. Mas deixe-a parcialmente aberta para que o ar possa circular e secar tudo. Ela vai agradecer. Mas, gratidão à parte, ainda não sabemos ao certo por que sua cortina continua se enrolando em você. David Smith, professor assistente da Universidade de Massachusetts, pensou tanto sobre isso que criou um programa de computador que simulava as condições dentro de um chuveiro usando a moderna tecnologia de simulação de fluidos. Parece complicado e é. De fato, as simulações de spray são tão desafiadoras e o caso da cortina pegajosa é tão desconcertante que o pessoal da Pesquisa Improvável concedeu a Schmidt seu famoso prêmio Ig Nobel por este trabalho. Então, o que ele descobriu? Schmidt concluiu que o culpado é um vórtice, que é o centro de um redemoinho ou tornado. É aquele buraco no meio de um redemoinho. Um vórtice atrai coisas em sua direção. Na natureza, ele desacelera e desaparece rapidamente. No entanto, o que é criado no centro do seu chuveiro pode ser fraco demais para você ver, mas forte o suficiente para sugar uma cortina leve. Além disso, ele não para até que você desligue a água. Estar perto de algo tão legal quanto um vórtice explica por que tantas pessoas obtêm suas melhores ideias no chuveiro? Mesmo Einstein, que teve a sua enquanto se barbeava, não pode dizer com certeza. Mas os especialistas suspeitam que as inspirações no banho devem algo à pressa meditativa e à sensação geral de fuga que temos quando estamos embaixo d'água. Os não especialistas acreditam a fada mágica escondida no shampoo. Mas, se você já teve uma ótima ideia no chuveiro, compartilha nos comentários abaixo. E com isso, é hora de sair de cena por enquanto. E se aprendeu algo novo hoje, dê um like para este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros bem legais para você. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.